Olá, galerinha! Vai começar mais uma aula do professor Janderson, Genética, parte 3, a última parte do conteúdo. Bom, a gente viu na aula passada sobre genótipo. Genótipo é o conjunto de genes, onde esses conjuntos de genes combinados vão formar uma característica. Podem ser características dominantes ou recessivas. Dominantes são características com expressão, aquelas que vão aparecer, vão demonstrar. Recessivo são aqueles genótipos que só vão ser demonstrados, só vão aparecer, se por acaso encontrar outro recessivo. Então, dois recessivos poderão se manifestar a característica. Sempre lembrando que esses genótipos são impares, Então, são dois genótipos, dois genes. Dominantes, a gente vai seguir demonstrando com letra maiúscula. Recessivo, são genes que serão demonstrados com letra minúscula. Vamos lá. Esse genótipo, que é o conjunto de genes, ele pode ser homozigótico ou heterozigótico. Homozigótico, certo? Como a expressão já fala, homo igual, eles poderão ser demonstrados quando o seu par de genes forem iguais, seja maiúsculo ou seja minúsculo, seja dominante ou seja recessivo. Então, azão ou azim são iguais. Então, eles são homozigóticos. O par de genes são iguais. Heterozigóticos, diferentes. O par de genes são diferentes. Existe um dominante e um recessivo. Existe um maiúsculo e um minúsculo. Então, quando existe essa diferença de gene, a gente fala heterozigótico. Quando o par de gene for igual, a gente fala que é homozigótico. Lembrando que sempre são o par de alelos. Então, sempre será 2, Então, 2 alelos para formar uma característica. Fenótipo. Fenótipo é o conjunto de características. Então, genótipo, fenótipo são as características visíveis. São as características que são observáveis. Ou seja, que você consegue perceber sem a ajuda de microscópio, visualmente. Também os fenótipos são formas de funcionamento do corpo. Então, fenótipos são características visíveis que você consegue presenciar sem a ajuda de microscópio ou de outras ferramentas, como cor do olho, cabelo, pele, altura, formato do nariz. Tudo isso é visível. Então, o fenótipo ele vai se expressar. Genótipo, gene. Fenótipo são as características visíveis. Genes. Como a gente já falou, existe um gene dominante e um gene recessivo. Tá? Dominante é aquele que vai se expressar. Recessivo, ele só vai se expressar combinado com outro recessivo. Então, vamos fazer um exemplo de cruzamento de genes. Então, aqui tem um indivíduo homozigótico, dominante, e um indivíduo homozigótico recessivo. Dominante maiúsculo, recessivo minúsculo. Homozigótico são iguais. E agora iremos fazer um cruzamento. Para a realização do cruzamento, é necessário você pegar a primeira letra e juntar com a primeira com a segunda. E fazer o mesmo passo com o outro gene. Então, cada gene ele vai se ligar. Então, como existe 2 pares, existe 4 possibilidades desse gene se ligar. Então, possibilidade 1. Azinho.
ou seja, um gene pode se ligar ao outro, formando um heterozigótico. Por que heterozigótico? Porque existe um gene dominante e um gene recessivo. Diferentes, é heterozigótico. Segunda possibilidade. Azão, azinho, heterozigótico. Terceira possibilidade. Azão, azinho, heterozigótico. Quarta possibilidade. Azão, azinho, heterozigótico. Então, existem possibilidades apenas heterozigóticas desse indivíduo, tá? Então, o resultado desse cruzamento será 100% dominante. Mas, professor, existe um recessivo ali também. Mas lembrando, o recessivo ele só vai se manifestar se ele encontrar outro recessivo. Toda vez que tiver um dominante junto com o recessivo, a característica que vai aparecer é a do dominante. Nunca, quando o dominante se juntar com o recessivo, a característica do recessivo vai aparecer. A característica do recessivo ele só aparece ligado com outro recessivo. Toda vez que tiver um dominante com recessivo, a característica é a do dominante, que vai se expressar. Vamos fazer outros cruzamentos com indivíduos diferentes. Agora temos indivíduos heterozigóticos, tá? Um dominante e um recessivo, ligado com um dominante e um recessivo. Então, os dois indivíduos do cruzamento são heterozigóticos, diferentes. A primeira possibilidade, primeiro gene com o primeiro gene. Azão, azão, homozigótico. Segunda possibilidade, primeiro gene com segundo gene. Azão, azinho, heterozigótico. Terceira possibilidade, segundo gene com primeiro gene. Azão, azinho, heterozigótico. Quarta possibilidade, segundo gene com segundo gene. Azinho, azinho, homozigótico, tá? Então, em indivíduos heterozigóticos diferentes, podemos ter indivíduos dominantes e recessivos. Toda vez que tiver um dominante com um recessivo, do dominante vai expressar, vai aparecer. Somente o recessivo quando tiver outro recessivo. Então, das 4 possibilidades, existe uma probabilidade de apenas 25% de um recessivo aparecer, né? Então, a maior chance é a característica dominante, mas existe uma probabilidade de aparecer uma característica recessiva. Se por acaso, na hora do cruzamento, esses dois genes se encontrarem. Então, existe 75% de dominante e 25% de recessivo. Ambiente. Os fatores ambientais podem influenciar também nessas características. Fatores externos podem expressar alguns genes, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a característica de cabelos castanhos, ela vai no salão, pode mudar a cor do cabelo, pode mudar a forma do cabelo, tá? Então pode deixar o cabelo mais liso, pode fazer um clareamento, mas esses genes ela vai permanecer. Então ela não vai passar suas características que os fatores externos transformaram. As características que serão transmitidas são as características que nasceram com ela, nativas. Então, as características que ela adquirir não vai ser transmitido. Somente serão transmitidas as características que nasceram com ela. Então, ela pode mudar o cabelo dela quantas vezes ela quiser. Mas, ela não irá conseguir passar a cor do cabelo que ela vai pintar. Somente a cor do cabelo que ela nasceu, que está no gene dela. Então, a exposição de vários fatores podem mudar o fenótipo de uma pessoa. Alimentação,
né? Ambientes como temperatura, tudo isso podem acelerar ou não a exposição desses fatores ambientais. Ok? Então, os fatores ambientais eles podem estar influenciando, mas nunca mudarão o gene presente na pessoa ou em qualquer indivíduo. Vamos falar de características humanas hereditárias. Uma delas, sardas. Elas são dominantes. Podem se expressar com genes dominantes. Azão ou azão-azio. Sempre lembrando que quando tem um dominante e um recessivo, o dominante vai aparecer, vai se expressar. Características recessivas apenas quando tiver dois recessivos. Então vamos ao casal. Uma pessoa tem sarda, azão-azinho. A outra pessoa não tem sarda, azinho-azinho. Então se casaram e tiveram um filho. Então, qual a probabilidade desse filho nascer sem sarda? Vamos ao cruzamento. Primeiro gene com o primeiro gene, heterozigótico. Segunda probabilidade. Primeiro gene com o segundo gene, heterozigótico. Terceira probabilidade. Segundo gene com o primeiro gene, homozigótico. E segundo gene com o segundo gene, homozigótico. Certo? Então, quais são as chances desse filho nascer? Vamos à probabilidade. Então, ele vai ter 50% de chance de nascer com sardas e 50% de nascer sem sardas. Que as sardas ela só vai aparecer se for recessivo. Se não for recessivo, ela não irá aparecer. Sistema RH. O sistema RH ele é um sistema sanguíneo onde o RH positivo ele não pode encontrar o RH negativo, pois se ele encontrar o RH negativo, eles vão identificar como anticorpos. Eles vão tentar invadir o corpo, então eles vão atacar. Isso aqui é um exame muito comum em grávidas, pois o filho, o feto, não pode apresentar RH negativo se a mãe for RH positivo, porque tem uma possibilidade da mãe identificar o filho como um corpo estranho e atacar. Então, o RH positivo ele não pode encontrar o RH negativo, certo? Então, o RH positivo ele é dominante, ele vai se expressar com gene dominante, e o RH negativo em gene recessivo. Então, o pai, RH positivo, casou com uma mulher, a mãe, RH negativo. Qual a probabilidade de ter um filho com RH negativo? Vamos ao cruzamento. Primeiro gene com primeiro gene, dominante homozigótico. Segundo cruzamento. Primeiro gene com segundo gene. Terceiro cruzamento. Segundo gene com primeiro gene. E o quarto cruzamento, segundo gene com segundo gene, homozigótico recessivo. Então, existe uma probabilidade de nascer um filho? Existe. Então, 75% de chance de ser RH positivo e 25% de chance de ter um filho RH negativo. Sistema ABO, que é o sistema sanguíneo, né? Nós temos 4 tipos sanguíneos: tipo A, tipo O, tipo AB, tipo B. Então vamos às seguintes chances de doação de sangue. O tipo A, ele só pode receber de uma pessoa, de um doador A e tipo O. A pessoa do tipo B só pode receber sangue das pessoas tipo B e O. As pessoas tipo sanguíneo AB podem receber sangue de pessoas A, B, AB e O. Então, tipo AB, ele é um receptor universal. Ele recebe sangue de todos os tipos. O tipo O, ele só recebe de O.
mas pode doar para todos os tipos sanguíneos. Então, todos os tipos sanguíneos recebem O, mas O só recebe dele mesmo, de O. Então, vamos lá. Tipo AB recebe de todos. Tipo O doa para todos. Reprodução, né? Na hora da reprodução, existe dois tipos de gêmeos. Existem os gêmeos fraternos e gêmeos idênticos. Gêmeos fraternos são aqueles gêmeos dizigóticos, ou seja, dois óvulos. Por um acaso, a mulher liberou dois óvulos. Esses dois óvulos foram fecundados por dois espermatozoides e foram para o útero e nasceram duas crianças, gêmeos. Nesse caso, fraternal, os gêmeos podem ser diferentes, né? Pode apresentar algumas características diferentes, porque foram dois óvulos. Os gêmeos idênticos, monozigóticos, ou seja, um óvulo que ao se dividir deu origem a duas crianças. Então, esses gêmeos serão idênticos. Gêmeos fraternais não são idênticos. Gêmeos idênticos são origem de um óvulo. Então, gêmeos fraternais, dois óvulos. Gêmeos idênticos, apenas um óvulo. Doenças relacionadas à questão da genética. Existem algumas características dos tipos de genótipos, né, de genes. Fenilcetoníria, que é o sabor doce. Existe esse gene que tira esse sabor doce, a pessoa fica sem perceber o sabor doce. Albinismo, né, que é sem melanina. Hemofilia, que é a dificuldade da coagulação do sangue. Daltonismo, que é onde a pessoa não consegue distinguir as cores, tá? E algumas doenças chamadas de aneuplodia, que são os números errados de cromossomos. Então, sabemos que temos 46 cromossomos, 23 pares, mas por algum motivo, algumas pessoas podem apresentar um cromossomo a mais ou a menos, e isso pode acarretar em doenças, em distúrbios gerados por números errados de cromossomos. Meu muito obrigado e até a próxima.